Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço das Emoções. Eu sou Caína Ferretti e hoje a gente vai estar falando aqui sobre vontade. O que é vontade? Você entende as suas vontades? Você sabe onde está a sua vontade? Como está a sua vontade? Vem com a gente que a gente vai conversar. Então, gente, aí a gente pesquisa no dicionário e vai ver o que é vontade. No dicionário, vontade é assim: faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher. Força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ter ânimo, determinação, firmeza. Esse é o significado de vontade, tá joia? Agora a gente vai mais profundamente nisso. Já entendendo o que é vontade, vamos entender a nós mesmos com relação à vontade. Você sabe quais são as suas vontades? Você sabe onde estão as suas vontades? E você também entende a importância das suas vontades na sua vida? Eu tenho diversas situações de vontades para contar para vocês. Bom, eu tenho muita vontade de comer chocolate todos os dias. Todos os dias, chocolate, doce e tudo mais. Só que eu não como todos os dias. Eu tenho muita vontade, mas eu não como. Bom, eu vou contar para vocês um pouco sobre as minhas vontades. Eu tenho vontade de comer chocolate todos os dias? Tenho. Eu como? Não. É uma dureza ir no supermercado ver aquele tanto de doce e chocolate e não comprar? É. Mas eu faço isso? Não. Porque eu estou exercitando e refinando as minhas vontades. Porque eu tenho uma outra vontade. Eu tenho vontade de estar mais saudável. Eu tenho vontade de estar no peso ideal. Eu tenho vontade de estar trabalhando meu físico. Então, eu ficar comendo doce não vai ajudar nessa minha outra vontade. Agora, eu tenho vontade de acabar com doce, de não comer doce nunca mais? Também não. Eu não tenho essa vontade. Assim como eu tive vontade de parar de comer carne, não tomar bebida alcoólica mais, não beber mais refrigerante já tem alguns anos, eu não faço isso mais porque eu tive vontade, mas eu não tenho vontade de tirar o doce da minha vida. Então, eu entendo e vou conversando aí com as minhas vontades. Outra coisa, eu tenho vontade de ir pra academia e ficar malhando lá? Não tenho vontade. Eu vou aos trancos e barrancos. Eu vou me arrastando pra lá, mas eu vou. Porque eu tenho uma outra vontade que coincide com a vontade de não comer doce, que é cuidar do meu corpo, estar mais saudável. E a gente sabe que a atividade física ela vai além do estético, ela tem diversos benefícios. Então eu vou vendo essas outras vontades e vou colocando elas por cima dessas vontades de ficar sem fazer nada e comer tudo que eu quero, né? Eu estou exercitando a minha vontade. Então, pensando nisso, nessa questão de que vontade é aquela força interior que te impulsiona para fazer algo, com os meus exemplos, a gente já consegue entender que eu tenho diversas vontades. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso entender um pouco mais quais são as minhas vontades e ir trabalhando isso em mim. É preciso entender uma coisa muito importante. Preste atenção nisso que eu estou falando agora. A vontade não vem do nada. Ela não cai do céu. Ela não vai chegar de repente e falar assim: definitivamente isso não vai acontecer. É muita ingenuidade nossa ficar achando e esperando essa vontade de repente aparecer. Tipo, cadê essa vontade que não chega? Isso não vai acontecer. Põe isso na sua cabeça. Isso não vai acontecer. Eu já acreditei, há um tempo atrás, que vontade era assim. Você estava precisando fazer as coisas e a vontade ia chegar, entendeu? Uma hora ela ia chegar e uma hora você dá conta de fazer as coisas. E uma hora você ia fazer. Só que sabe o que é verdadeiramente isso? Isso se chama procrastinação, isso se chama deixar para depois, isso se chama trabalhar só no senso de urgência e de pressão. Então aquilo que a gente entende como, uma hora essa vontade chega. Uma hora de fazer esse exercício chato.
a vontade chega. Uma hora a vontade chega também pra fazer aquele trabalho que eu não tava muito afim de fazer, não. Outra hora a vontade vai chegar pra poder ir pra academia. Entendeu? Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas acontecem na nossa vida. Quando a gente fica agindo nesse senso de urgência, a gente acha que isso é vontade. Não, isso é pressão, isso é desespero, isso é outra coisa, isso não é vontade. Então tá, antes eu também ficava nessa, achando que a vontade ia chegar, cheguei, aparecer e tudo mais. Só que alguma coisa aconteceu. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a entender que eu precisava desenvolver uma outra coisa. Que a partir do momento que eu desenvolvesse essa outra coisa, eu entenderia melhor as minhas vontades e eu lidaria melhor com elas e refinaria melhor as minhas vontades. Sabe como é que chama essa coisa? Essa coisa se chama clareza! E aí, a clareza então também vai vir do nada? Não, só que não, né? Você também precisa elaborar a sua clareza, trabalhar o seu autoconhecimento e saber o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer com isso. Clareza é isso, clareza é você saber o porquê você faz as coisas, o pra quê, os seus motivos, o que você realmente quer e verdadeiramente o que te faz querer isso. Isso é clareza. Ai, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu não sei da clareza, eu não sei de nada, não dá, eu tô perdida. Quem poderá nos defender? Calma, não criemos pânico. Tudo tem jeito nessa vida. Vamos com calma. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, anota. Pega papel e caneta e anota. Pega outro lugar, do seu telefone, do seu computador, qualquer coisa, mas anota. Então depois você pode ver esse vídeo de novo. Mas enfim. Primeiro, seja sincero com você mesmo. Essa parte pega. Essa parte é difícil, que eu sei. É muito difícil a gente ser sincero com a gente mesmo. É muito difícil a gente falar: eu não quero fazer atividade física, eu detesto, eu sou preguiçosa, eu não quero. É mais fácil a gente dizer o quê? Ai, não, mas hoje tá chovendo. Ai, não, mas hoje... Ai, eu tô tão cansada, não dormi. Ai, não, mas amanhã eu vou. Ou seja, é mais fácil a gente arrumar desculpas, justificativas, do que a gente ser sincero. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente já tá trabalhando a nossa maturidade emocional. A gente está trabalhando a nossa inteligência emocional, porque a gente vai lidar com a gente como a gente verdadeiramente é. E isso é bom? Isso é muito bom. Continuando na sinceridade, você vai fazer o passo 2. Você vai avaliar o que você tá com vontade e o que você não tá com vontade. Ou seja, seja sincero, faça um quadro. De um lado você coloca, estou com vontade. E do outro lado você coloca, não tô com vontade, não tenho vontade ainda, pelo menos. E coloca lá tudo o que você acha que tem vontade e acha que não tem vontade. Coloca aqui. Coloca para você começar a ter clareza, entender verdadeiramente com sinceridade o que você ainda tem vontade de fazer e o que você ainda não tem. Então, como eu citei no exemplo, eu tenho vontade de comer chocolate, eu tenho vontade. Eu tenho vontade todo dia? Tenho. Isso é normal, isso faz parte da minha vontade. A questão é o que eu faço com isso, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, continuando nesse passo 2, a partir do momento que você já escreveu o que você está com vontade e o que você não está com vontade, você vai agora colocar o que você está com vontade num quadro de 4 partes. Primeiro, quais são as suas vontades saudáveis? Quais são as suas vontades não saudáveis? Quais são as suas vontades que vão te fazer crescer e evoluir? E quais são as suas vontades que vão te fazer ficar estagnado? Então você vai colocar num quadro e vai distribuir essas vontades que você tem em todas elas. Ou seja, vamos lá de novo no meu exemplo. Eu querer comer chocolate todos os dias é saudável? Não é saudável. Então eu coloco lá no quadrinho do não saudável. Ok. E ele também vai me levar a algum tipo de crescimento? Bom, se eu tô querendo melhorar minha saúde física, isso é um crescimento pessoal numa questão de saúde, não, vai me deixar estagnada ou então pode piorar a situação para mim, né? Então eu coloco lá no estagnado e não saudável. Deu para entender? Agora eu vou falar, por exemplo, um outro exemplo meu de vontades que eu tenho. Eu tenho vontade de ser uma pessoa melhor, eu tenho vontade de ser uma pessoa
que ajuda as outras, por exemplo, que eu tô fazendo aqui hoje, eu tô fazendo mobilizada por uma vontade. É minha, ninguém mandou vir aqui gravar esse vídeo. Eu estou aqui porque eu quero. Isso é uma vontade minha de passar para você o que eu estou vivenciando que faz sentido para mim. E de repente pode fazer sentido para você e te ajudar também. Então eu tenho vontade de te ajudar. Eu tenho vontade de fazer diferença na sua vida. Eu tenho vontade de que você cresça. Essa é a minha vontade. Porque eu tenho vontade que todo mundo possa vivenciar uma vida melhor. Eu tenho vontade. Verdadeiramente eu tenho essa vontade. Então essa é uma vontade saudável? É saudável, então eu ponho no quadro do saudável. Ela também me gera crescimento? Me gera crescimento, então eu também coloco ela no quadrinho do que me gera crescimento. Deu para entender? Então você vai distribuir as suas vontades ali. Faz esse exercício, hein? A clareza importa aqui, porque a partir do momento que você sabe o que quer, você vai fazer aquilo. É muito difícil você fazer as coisas se você não sabe o que realmente você quer. Né? Então assim, pra que eu vou ficar gravando um vídeo para as pessoas se eu não souber o que eu realmente quero? Para me sustentar nisso, para me fazer gravar mais e mais vezes e fazer mais conteúdo e mais post, e conversar mais com as pessoas e estudar mais e me trabalhar mais, eu tenho que ter uma clareza muito, muito, muito clara disso dentro de mim. E uma coisa importante também pra gente perceber é que as nossas vontades mudam, gente. Então vou contar um exemplo aqui. Eu jamais tinha vontade de acordar de manhã, café da manhã, comer tapioca com queijo e ovo cozido. Nossa, eu com vontade de comer isso? Porque o Rodrigo, ele é muito disciplinado e ele come todos os dias. E tudo bem, é saudável comer um ovo cozido de manhã, é melhor do que um pão doce, um bolo gostoso, né? Assim, tudo bem, né? Agora, eu peguei a minha vontade de estar mais saudável e comecei a comer um pouquinho todo dia, tudo mais. E hoje, olha que interessante, hoje eu acordo de manhã e eu tenho vontade de comer tapioca com queijo e ovo. Interessante, né? Então começa a observar isso e vai praticando isso, gente. A gente evolui nessa vida e depois a gente olha para trás e fala, que legal, que interessante, né? Uma coisa que eu jamais achei que eu ia ter vontade de fazer, hoje eu tenho, e é um hábito saudável, tá bom? Então não fica achando que vai ser luta para sempre, assim, meu Deus, tapioca de novo, né? Não necessariamente é assim. Tem vontades que a gente pode gostar delas depois de fazer várias vezes. Mas e lá aquela vontade que eu coloquei que eu não tô com vontade? Agora você vai olhar para ela e vai ver, eu não tô com vontade de correr, eu não tô com vontade de ler aquele livro, eu não tô com vontade de estudar aquela matéria lá, que coisa, não tô com vontade. Então você vai agora, essa parte é um pouco difícil, mas é muito importante. Você vai olhar para esse quadro da não tô com vontade e vai verdadeiramente pensar no seguinte: eu continuar não exercitando a minha vontade nisso aqui me aproxima ou me distancia do que eu quero para minha vida? Opa, o que eu quero para minha vida? Mas eu nem estava pensando o que eu quero para minha vida. O que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque clareza, lembra, clareza, você precisa ter clareza para refinar suas vontades. Mas você também precisa saber onde você quer chegar, quais são as suas metas, o que você espera da sua vida, entende? Pessoal, profissional, tudo isso. Gente, é um quebra-cabeça. Não é uma coisa que, tipo, você achou que você ia entrar nesse vídeo e ia ter uma receita. Faça isso, faça aquilo e pronto, exercício a sua vontade. Eba! Não! A vida não é assim. Tem um monte de coisa envolvida e a gente precisa mexer, trabalhar e tudo mais. Então tá. Vamos lá. Comece a pensar o que você quer da sua vida. Não é sobre metas que a gente vai falar aqui hoje, mas você precisa lembrar que a meta, seus objetivos, os seus sonhos, eles têm que estar muito claros para você. Traz clareza para isso, tá? Porque quando você tiver isso claro, a sua vontade vai melhorar muito. Você vai ter muito mais vontade de fazer aquilo que você está sem vontade de fazer. Porque, às vezes, a gente não tem vontade de fazer o que é muito difícil. O que exige, é um desafio muito grande pra gente. E a gente não tem vontade, mas exige tanto, né?
Só que quando a gente tem uma meta, uma clareza, isso não é mais forte do que a sua clareza ou sua meta. Percebe? E aí você vai fazer as coisas com vontade de alcançar aquela meta. Por exemplo, você ama casa limpa, mas você não está com vontade de fazer faxina. Mas a casa, você ama ela limpa. Então você vai faxinar a casa por uma vontade de estar na casa limpa. Não é por vontade de faxinar. Ai, como eu adoro faxinar. Não necessariamente, né? Tem gente que gosta, mas não necessariamente. E aí vai para todos os exemplos. Exemplo com alimentação, estilo de vida, você com você mesmo, você nos relacionamentos, sua profissão, todos os aspectos da vida. Tudo passa pela vontade. Se a gente vai fazer ou não vai fazer, passa pela nossa vontade de fazer. Por quê? Às vezes, mesmo sem vontade daquilo, de faxinar, por exemplo, você precisa fazer para alcançar outra coisa, né? Então, essa outra coisa só vai chegar se você fizer coisas, ou seja, se você agir. Se você não agir, se você ficar parado, se você acabar esse vídeo aqui e falar trabalho, quero não. É uma escolha. Olha que legal. É uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Isso é muito bom. Então você vai arcar com as consequências dessa escolha. E tudo isso passa por um aspecto emocional muito forte. Então, conhecer as emoções, trabalhar as emoções é muito, muito, muito importante, gente. Tá? Então é isso, gente. O nosso vídeo de hoje falamos sobre vontade. Comece a exercitar a sua vontade. Comece a pensar mais sobre as suas vontades. Tenha mais clareza, trabalhe as suas metas, porque assim você vai alcançar o que você quer. Com certeza, tá bom? Com certeza. Então, respira. Respira. Calma. As coisas vão dar certo. Mas você precisa trabalhar isso. Refine as suas vontades. Comece a se exercitar. Faz os exercícios aqui que a gente propôs para você, que tudo pode melhorar, tá bom? Então, se você veio pela primeira vez aqui no nosso canal, se inscreve, ative as notificações para você poder saber mais sobre as coisas, tenha mais vontade de nos acompanhar. Essa é uma vontade muito saudável e de muita evolução que você pode ter na sua vida. E também compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que pode ajudar. Quem sabe, né? Um amigo, um parente esteja precisando muito escutar isso aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!